E a terceira e última premissa que eu quero trazer aqui para vocês é o senso da moralidade ou da altruidade. Altruidade seria aquele que busca o outro. E essa premissa está ligada com a relação, né, sujeito-objeto. Então, nós já vimos o objeto, já vimos o sujeito, e agora vamos ver a relação. Então, o senso da moralidade é a premissa onde é possível avaliar a postura do pesquisador em relação ao objeto de estudo. Ou seja, nesse contexto, a moralidade ela não vai ser vista como um julgamento moral, mas sim se a postura do sujeito conhecedor está coerente com o objeto que ele quer conhecer. Então, um pesquisador ele precisa ter uma postura de interesse em relação àquele objeto, ele precisa ter uma postura moral que vai mostrar que ele realmente está interessado em conhecer aquele objeto. Então, quando o sujeito estabelece uma relação com o objeto, ele deve adotar um comportamento que condiz com o interesse que ele tem com o objeto. Foi o que eu acabei de falar. E estabelecer um comportamento ideal. Então, qual seria o comportamento ideal? Qual é o comportamento que eu tenho que ter para saber se eu estou realmente sendo moral em relação àquela pesquisa? Lembrando que moral não é um julgamento moral, tá? O comportamento ideal seria aquele que faz com que o sujeito se interesse pela totalidade do objeto e não se apegue aos detalhes. E como se relacionar com o objeto? Utilizando todas as capacidades humanas, ou seja, lidando com a cognição, lidando com a afetividade, lidando com a razão e lidando com a percepção. Então, é não excluir as características humanas do processo de conhecer, como o positivismo fez. O positivismo, ele exclui, né, o sujeito para focar no objeto, e aqui, né, nessa premissa, está dizendo que, na verdade, eu não posso excluir nada que seja do ser humano. Na verdade, eu preciso usar tudo isso ao meu favor para que eu possa, de fato, ter uma atitude coerente para conhecer aquilo que eu quero conhecer, né? Então, aqui, se eu, como pesquisador, excluir essas capacidades humanas, como as afetivas, eu estou na plenitude da imoralidade. Eu estou sendo imoral em relação à pesquisa com o objeto. Então, para deixar isso mais claro e mais lúdico também, eu trouxe um exemplo de um documentário que eu gostei bastante, que se chama Os Segredos de Saqqara, que esse documentário ele mostra o processo, né, de pesquisa dos arqueólogos no Egito, em Saqqara, e a postura dos pesquisadores em relação a esse processo da arqueologia é muito interessante porque eles adotam muito isso que eu acabei de falar, que é ter uma postura de comprometimento, uma postura de verdadeiro interesse por aquilo que eles estão estudando de fato. E no caso, o objeto de estudos deles são as múmias, são as tumbas, né, o próprio Egito, né, o Egito antigo como um todo. Então eu trouxe pequenos diálogos que eu peguei desse documentário, de 3 pesquisadores e de um trabalhador que trabalha junto, escavando com eles, né? Então, primeiro, eu peguei a pesquisadora Amira, ela é professora de reumatologia na Faculdade de Medicina da Universidade do Cairo, e ela diz o seguinte: cada pedaço de osso pode dizer algo, não só o caminho da morte. As histórias mais interessantes são sobre a vida deles. Como eles viveram? Ele era saudável? Era feliz? Ele era triste? Dá para saber apenas pelos ossos. Olha a postura que ela tem diante quando ela está com uma caveira. Cada pedaço de osso pode dizer algo. Ou seja, é uma postura assim de entrega, de interesse por aquilo que ela está pesquisando, por aquilo que ela está buscando. Outro diálogo dela. Primeiro, eu digo que a paz esteja convosco. Salam aleikum. Antes de começar o trabalho, antes dela pegar nas caveiras, ela fala isso. Sinto que estou ouvindo e me apresentando alguém que está sentado na minha frente. Mesmo que ele ou ela esteja em pedaços. É da mesma maneira que eu me aproximo de um amigo. Não sei como sentir os ossos, mas consigo sentir. Dá para sentir. Bem, de novo, né, a questão da afetividade, que nós somos muito ensinados quando eu fiz faculdade, né, a sempre ter uma certa distância daquilo que você está estudando. E, na verdade, a afetividade faz parte do processo para você desvendar aquele objeto. Até lembrei de uma experiência que eu tive quando eu estava fazendo faculdade de psicologia.
no segundo semestre, a gente teve uma disciplina chamada Observação e Pesquisa. E teve um dia que a gente precisou sair, né? A gente saiu mais cedo da sala para fazer um trabalho. E o trabalho consistia justamente em observar um local por 5 minutos. E nós fomos para a biblioteca. E eu lembro que a professora falou que a gente só tinha que escrever assim. Realmente tentar sair da cena como se a gente não existisse e tentar descrever a cena como se a gente não estivesse ali. Sério, foram um dos trabalhos mais estranhos que eu já fiz na minha vida, assim. Sério, hoje acho que a inteligência artificial poderia fazer isso melhor do que eu. Porque a forma como ela instruiu a gente a fazer é como se a gente não estivesse ali, é como se o sujeito não existisse. E é exatamente isso, né, que é o cientificismo. E aqui é totalmente o contrário, né? Se a gente olhar, ela fala, Salam Aleikum, ela fala que ela precisa sentir os ossos antes de começar a pesquisa de fato. Então, assim, é outra postura. E a postura da Amira é uma postura muito mais moral, né, dentro desse contexto que nós estamos falando, do que a postura que eu tive, né, de orientação na época, dessa disciplina, de que o sujeito não existe. Então, isso seria, nesse caso, né, na minha época, seria uma postura imoral em relação ao objeto que eu estava estudando na época, que era justamente observar o ambiente, né, o que acontecia no ambiente. Continuando. É muito interessante estar perto deles e sentir como se eu estivesse sentindo as dores e o sofrimento dele. Estou tentando. Não é tão fácil, mas estou tentando sentir isso. É isso, né? Eu poderia até encerrar aqui, mas eu não vou, porque tem mais 3 diálogos que eu quero trazer para vocês em relação a essa premissa. Mas olha a postura dela, que incrível. E agora nós temos um outro arqueólogo também, né? Que ele faz parte da equipe. O nome dele é Hamada. E ele fala o seguinte: a rocha é fraca. Para mim, é a porta do paraíso. Quero vê-la. Quero me aproximar dele. É uma sensação incrível desenterrar algo de mais de 4.000 anos atrás. A primeira mão a tocá-lo depois do antigo egípcio que selou. Ser a sua mão é algo fenomenal. A necrópole de Bubapestion, desculpa se eu falei errado, devo dizer, é um lugar muito estranho. Sempre nos dá algo que não esperávamos. Isso é maravilhoso. Novamente, a postura dele diante de se maravilhar diante da realidade, do objeto que ele está estudando, é uma postura definitivamente moral, né, em relação ao interesse dele pelo objeto, né? Quero vê-lo, quero me aproximar dele. Aqui eu trouxe o escavador, e ele também falou algo muito interessante que entra bem nisso que eu quero trazer para vocês, que é o seguinte. Trabalho aqui há muito tempo. Meu pai trabalhou aqui antes de mim, há uns 30 ou 40, talvez até 50 anos. Quando eu trabalho, meus pensamentos se baseiam no que está à minha frente. Não é só cavar sem pensar. Quando você está com a picareta, precisa pensar bem. Vai encontrar alguma coisa? Precisa estar preparado. Você pode encontrar uma múmia, um osso ou um fragmento de algo. Precisa estar preparado. Um novato vai acabar quebrando o que achar. Até o escavador consegue ter essa postura diante de quase que entrar em processo de meditação, né, enquanto ele tá fazendo esse trabalho. Eu não tô, assim, romantizando esse trabalho, é um trabalho difícil, né, de escavador, assim, é um trabalho que exige muito a força braçal mesmo, mas ele tem uma postura que eu, de fato, vejo poucas pessoas tendo, assim, em relação, pelo menos na minha experiência, quando eu estava na faculdade, assim. E, por fim, nós temos o último, que ele é o doutor em egiptologia, né, que foi o diretor da equipe, o Mohamed, e ele fala o seguinte: é um exemplo raro encontrar todas as pessoas que estão na parede da tumba enterrada nos poços dela. Agradecemos a Allah pela história completa sobre essa família. O Ati está satisfeito conosco e nós estamos com ele. É uma comunicação, uma cooperação. Tornamos o Ati famoso depois de 4.500 anos. Se o Ati viesse agora, ele nos agradeceria pelo que fizemos por ele. Mas agradecemos ao Ati porque sem ele, nosso trabalho seria esquecido rapidamente. Então, concluindo, esse documentário aqui que eu trouxe para vocês, até recomendo que vocês assistam, até os outros exemplos que eu trouxe aqui, do filme O Físico e a Animação na Luna.
E nesse documentário dá para ver claramente as três premissas, né, que eu trouxe, mas principalmente a premissa da moralidade, que é a postura do pesquisador diante daquilo que ele está estudando. Que é uma postura de interesse, é uma postura que visa olhar a totalidade, é uma busca, é uma postura que visa, de fato, olhar a realidade como ela usar todas as virtudes da razão a seu favor e sem perder aquele interesse, aquele maravilhamento em relação ao objeto que eles estão estudando. Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é um assunto um pouco difícil, né? Eu repeti muitas vezes as mesmas palavras, mas se vocês ficarem com alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, vocês podem escrever aqui embaixo. E busquem praticar, né, essas três premissas para o conhecimento, né? Eu trouxe com esse contexto mais de pesquisa, mas você pode fazer isso com qualquer coisa, na verdade, né? Com qualquer coisa que você tenha interesse em estudar e se aprofundar. E então é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um comentário e compartilhar o vídeo. Eu agradeço muito, muito obrigada, pessoal.